Bom dia, pessoal. Como eu disse para vocês, né? Hoje eu ia estar fazendo alguns exercícios aí dessa parte introdutória, dessa parte inicial de mecânica dos fluidos, né? A primeira etapa do nosso conteúdo. E eu trouxe para vocês algumas questões aqui, tá? Então, eu separei inicialmente essas três primeiras aqui, que são questões que estão na lista de exercício de vocês. Geralmente o pessoal traz, né, essas questões com dúvidas, né? E aí eu resolvi já começar por elas para a gente poder, né, ir tocando, né, facilitar a vida de vocês, né? Então, na nossa primeira questão, ele diz assim, que um pistão cai dentro de um cilindro, certo? Com uma velocidade constante de 3,2 metros por segundo. Entre o pistão e o cilindro, existe uma película de óleo de viscosidade cinemática de 10 a menos 3 metros quadrados por segundo e peso específico de 8.800 newtons por metro cúbico. Newton por metro cúbico. Sendo o diâmetro do pistão de 10 centímetros e seu comprimento 5 centímetros, e o diâmetro do cilindro 10,2, determine o peso do pistão. Então, assim, ele dá várias informações, né, a princípio, para a gente, e eu vou passar aqui por uma etapa de desenhar realmente o problema, né, para que a gente possa entender o que está sendo fornecido, né, para que a gente possa formular nossas hipóteses e realmente resolver essa questão. Então, veja só. Suponha que esse item aqui em preto seja o pistão, né? O cilindro, né? A parte externa desse componente que seria o cilindro pistão, né? Esse par. Então, essa parte externa, ele fornece aqui a informação que o diâmetro dela é de 10, o diâmetro da parte externa, que seria o diâmetro do cilindro. Vou colocar aqui D. Do cilindro é justamente 10,2 centímetros. Então, perceba que essa medida é justamente a dessa cota, né? Aqui, essa cota externa. Então, vou colocar a setinha aqui de uma ponta a outra para que a gente consiga entender o que é o diâmetro desse cilindro, certo? E ele informa também que o diâmetro do pistão é de 10 centímetros. Então, a gente consegue ver que existe uma folga, né, de 0,2 centímetros entre o pistão e o cilindro. Vou deixar isso aqui maior para a gente poder ver melhor. Não sei se fica difícil para vocês com essa configuração que estava, né? Eu acredito que assim fique melhor. Então, a gente tem aqui o diâmetro do pistão, que seria 10 centímetros, e o diâmetro do cilindro, que seria esse diâmetro externo aqui, valendo 10,2. Ok. Entre esses dois elementos, ele informa que existe um óleo, uma película de óleo que tem uma viscosidade tal, né? Então, eu vou botar uma setinha aqui, informando para a gente que aqui nesse meio existe um óleo cuja viscosidade cinemática é de 10 a menos 3 metros quadrados por segundo. Vocês olhando assim essa informação, a viscosidade cinemática de 10 a menos 3 metros quadrados por segundo. Vocês conseguem diretamente saber se isso aqui
é representado por mi ou por ni, né? Então, vocês conseguem, a partir desse, simplesmente pelo nome, pelas unidades, saber qual viscosidade que ele está se tratando? Então, a gente vai ver, né, aqui claramente, vai relembrar que a viscosidade absoluta, que é a viscosidade dinâmica representada aí pelo Mi, ela representa, ó, ela é fornecida em unidades, né, de pascais vezes segundo. Ela representa ali aquela relação da tensão cisalhante dividido pela, vou colocar aqui, inclusive, ela é fornecida, né, pela relação da tensão cisalhante, tal, dividido por du dy, certo? Então, essa é a viscosidade absoluta. A viscosidade cinemática, ela é fornecida, né, justamente nessas dimensões que a questão nos dá, né, metros quadrados por segundo. E essa quantidade, né, a viscosidade cinemática, vocês devem se lembrar que ela é fornecida justamente pela razão entre a viscosidade absoluta, μ, e a massa específica do fluido, ρ, certo? Então, só fiz aqui esse parêntese, né, para que a gente possa entender o que está sendo fornecido efetivamente na questão, né? Então, essa viscosidade cinemática aqui, ele nos disse que vale 10 a menos 3, né, metros quadrados por segundo. Okay. Ele fornece também na questão a informação de que o peso específico desse óleo, ele vale 8.800 newtons por metro cúbico. E aí vocês devem se recordar, né, que peso específico é justamente fornecido para a gente como produto da massa específica vezes a aceleração da gravidade, não é isso? E o peso específico aqui, ó, ele é fornecido com a quantidade, né, ele vale 8.800 newton por metro cúbico, certo? Então, aqui a gente já tem essas duas propriedades do óleo, que é essa película que está aqui justamente entre o cilindro e o pistão. Por que essas propriedades são importantes? Né? Porque ele está dizendo que esse pistão, ele vai cair dentro desse cilindro, né, dentro desse elemento que está circundado por essa camada de óleo, com uma velocidade constante, né, de 3,2 metros por segundo. Então, perceba, esse processo aqui, ele se assemelha a um que vocês já viram anteriormente, né, nas nossas aulas, em que a gente descrevia algo como a existência de duas placas, né, uma placa superior e uma placa inferior, em que uma delas ela era colocada em movimento com uma velocidade constante, né? Ela era puxada aqui. Então a gente tinha uma placa que ela era puxada com uma velocidade u constante, e aí aqui a gente via que era desenvolvido um perfil de velocidades, ó, linear, né? Nesse meio fluido, certo? Então eu vou só descrever aqui rapidamente que no caso que a gente conhecia, né, era que a gente já tinha visto em sala de aula, era isso que acontecia. Tinha uma placa estacionária, um meio fluido aqui entre essas duas placas, e a placa superior ela se movimentava com uma velocidade constante. E aí a gente viu que se formava esse perfil, né, linear de velocidades. Eu lembro, inclusive, de eu ter falado para vocês, né, que essa equação aqui desse perfil de velocidades era a equação de uma reta, né? Y é igual a x mais b. E aí, quando a gente trabalhava com a derivada disso daqui, a gente via que du, no caso aqui, para essa equação genérica, né? dy dx, a derivada seria justamente
a inclinação dessa reta, que seria o coeficiente linear aqui, A, né? E vocês aprenderam lá no ensino médio, em aulas anteriores, que esse coeficiente angular, ele era calculado como uma diferença simples, né? Para uma reta, isso aqui se aplicava dos valores do eixo y, né? Então, um y menos um y0 dividido por um x menos um x0, ok? Então, era assim que a gente calculava o coeficiente angular de uma reta, né? Eu coloquei isso daqui porque, novamente, nessa questão que a gente vai estar trabalhando agora, perceba que esse pistão, ele se movimenta aqui com uma velocidade constante, né? Essa velocidade constante... deixa eu ver se eu consigo deixar retinho aqui, não sei se eu estou conseguindo. Então, esse pistão, ele se movimenta também com a velocidade constante, como no caso que a gente tinha visto anteriormente, e essa velocidade vale justamente 3,2 metros por segundo. Por que eu estou falando isso? Porque, nesse caso, a gente também vai verificar no nosso problema, né, o surgimento de um perfil de velocidades aqui nessa película de óleo, que ele obedece a mesma relação linear, né? Então, a gente tem aqui uma parte que está estacionária, que seria a parede do próprio cilindro, certo? E a gente tem uma placa que está se movimentando, né? O próprio corpo do pistão que está se movimentando com uma velocidade constante. Então, vai surgir aqui dentro desse meio oleoso, né, desse meio fluido, um perfil de velocidades que a gente vai considerar que ele também é um perfil linear, tá? Então, como que a gente pode fazer para estar efetivamente resolvendo, né, essa questão? Vou apagar aqui rapidamente essas informações e aí a gente retoma elas se forem necessárias na nossa resolução. Serão, né? Mas a gente vai ver que o que acontece é que o peso desse pistão, ele não fala aqui na questão sobre a existência de nenhuma outra força, né, nesse processo. Ele só diz que o pistão cai, ele não é empurrado. Então, se ele cai nesse cilindro, a gente pode dizer que ele está caindo em função da ação do seu próprio peso, do peso do pistão, certo? W aqui. E que esse peso, né, essa queda desse pistão, ele é retardado justamente em função da existência dessa força decorrente da presença do óleo, né, dessa força do cisalhamento. Então, eu vou colocar aqui que existe uma força cisalhante em decorrência dessa presença do meio fluido que vai retardar a queda desse pistão. Então, a gente pode escrever, né, que nessa condição, daí a força cisalhante ela tem que estar se opondo justamente a esse peso do pistão. E essa força cisalhante, ela é dada justamente pelo produto da tensão cisalhante, né? Tensão vezes a área em que essa tensão cisalhante, ela atua, certo? Vou só escrever aqui de outra forma para quem talvez esteja com alguma dificuldade de se lembrar, né? A tensão de cisalhamento, ela é fornecida como a razão da força de cisalhamento, né? F de cisalhamento
dividido pela área em que ela atua. Então, para a gente calcular a força cisalhante, a gente vai fazer o produto da tensão vezes a área em que ela atua, certo? Tranquilos até agora? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui é que essa tensão cisalhante, né, vocês vão se recordar também que a gente viu pela lei da viscosidade de Newton, nós vimos que a tensão cisalhante ela pode ser calculada como o produto da viscosidade do fluido vezes a taxa de deformação desse fluido, ou seja, du dy. Então, a gente vai usar essa informação aqui, né, na nossa equação original. E, em seguida, a gente vai avaliar que área é essa, né, que atua a tensão cisalhante. Onde que a gente está justamente avaliando esse processo, essa interação, né, entre o fluido e o pistão. Então, veja só. A área de contato do pistão com o fluido, vocês conseguem ver que seria justamente essa área externa desse cilindro do pistão? Veja só. A área de contato do fluido que está aqui ocupando esse espaço anular com o pistão, ela é justamente a área, ó, dessa superfície molhada aqui, ó, desse pistão. Então, seria fornecida pelo produto da 2πr, que seria o comprimento dessa circunferência, vezes a altura do pistão, ok? Então, essa seria a área que a gente estaria considerando. Vou destacar aqui como sendo essa linha aqui no nosso pistão, para que fique claro, né, e evidente para todo mundo depois. Então, a gente vai pegar aqui e entender que a área de contato, né, é 2 vezes π vezes o raio desse cilindro, ok? Então, percebam que agora a gente já tem o nosso formato, digamos assim, matemático para a resolução dessa questão, não é isso? A gente já tem praticamente todos os dados que a gente precisa para resolver isso daqui, tá ok? Um detalhe, né? A gente não tem precisamente a informação de viscosidade absoluta. A informação que a gente tem é da viscosidade cinemática, aqui, ó, que foi fornecida anteriormente. Mas como foi fornecido viscosidade cinemática, peso específico e a aceleração da gravidade, a gente pode chegar nessa informação da viscosidade absoluta, certo? O diâmetro... Ai, que susto, minha Nossa Senhora! Meu Deus! Desculpa. Não vi ninguém entrando. Eu estava bem achando que eu estava... Foi mal, professora, que eu tava tomando café aqui, eu entrei caladinho. Ai, meu Deus, isso vai para o YouTube. Diga lá, Luiz. Diga lá. Foi mal, professora. Mas, por exemplo, ali não deveria ser πr ao quadrado, não? Já que era a área ali do... Não sei. Ah, no caso eu esqueci de multiplicar por H, né? É para dar uma área. 2πr eu não multipliquei pela altura do cilindro para poder dar a área. Porque o que acontece? Essa área aqui, ela é a área molhada, né? A área de contato do fluido com o pistão. Então, ela seria justamente essa área externa do cilindro. Então, 2πr é o comprimento dessa circunferência vezes a altura aqui desse cilindro. Beleza? Ah, entendi. Desculpa de novo. Não, que nada, tranquilo. Ainda bem que você falou, porque era capaz de eu levar aqui isso aqui adiante sem
resolver. E eu estava achando, aqui, né, tá bem tranquila, dando aula para as paredes aqui de casa, né, perguntando se o povo estava com dúvida, só achando que estava sozinha. Mas tudo bem, pelo menos agora eu estou perguntando para você. Então, seria essa a nossa situação aqui para resolver essa questão. A gente já tem o raio, já tem a altura, né? Tem a altura desse cilindro, ó, o comprimento do cilindro é de 5 centímetros, né? Então, a gente já tem o valor aqui de H, já tem o valor do diâmetro dele, então a gente já tem esse raio. E du, dy, corresponde justamente à derivada desse perfil de velocidades. Então, como é um perfil linear, a gente tem aquela mesma situação que a gente já viu numa questão em sala de aula. Se eu não me engano, a gente fez, né? Se o nosso caso aqui, a gente tem uma expressão para como que a velocidade U, né, ela varia ao longo dessa direção y, que seria a distância aqui entre as placas, né? Então, du, dy, a derivada dessa relação linear é justamente o coeficiente angular, e aí a gente ia ficar com u menos o zero dividido por aqui, um y menos um y0. Então, a gente vai substituir valores, né, para u e o zero com relação aos próprios y e y0. Se a gente colocar aqui um eixo coordenado, ó, partindo do cilindro, né, em direção ao pistão, né, isso aqui seria a nossa cota Y aqui, por exemplo, essa espessura aqui ao longo desse filme, né. Então, a gente teria uma situação como essa daqui, né, só que rotacionada, para esse eixo, né, que estaria aí na horizontal aqui. Mas perceba que a gente teria um ponto que seria correspondente à condição do cilindro externo. Esse cilindro externo, ele está estacionário. Então, a gente pode usar aqui esse ponto zero como sendo justamente o cilindro estacionário. Então, no cilindro estacionário, em que esse eixo ele tem início, o valor de y é zero e o valor da velocidade também é zero. Quando a gente chega na condição em que esse eixo aqui coincide com a placa que está se movimentando, no caso aqui, coincide com o cilindro, né, que está se movimentando, a gente tem um valor de velocidade, U, e essa espessura em relação à origem é justamente essa distância aqui do cilindro para o pistão, certo? Seria o que eu vou chamar aqui de Ezinho. Por que eu vou chamar de Ezinho? Porque, veja só, entre o cilindro e o pistão, a gente tem uma folga aí. A folga entre os dois, né, é de 10,2 menos 10. Então, a gente tem uma folga de 0,2 centímetros. Só que essa folga, né, ela não está toda de um lado, nem toda de outro. Então, esse valor de Ezinho que eu estou colocando aqui, na verdade, representa essa folga dividido por 2, né? Porque metade desses 0,2 centímetros, eles estão aqui do lado direito e metade está lá do lado esquerdo. Então, 0,2 centímetros dividido por 2, a gente tem 0,1 centímetros, certo? Então, quando esse eixo Y aqui vale 0,1 centímetros,
Então, ele está coincidindo justamente com a parte externa aqui desse pistão, que está se movimentando com a velocidade U, certo? Então, aqui nessa nossa equação, a gente tem que du dy, na verdade, vai ser U dividido por E. E aí, basicamente, a gente já tem todas as informações, né, para fazer o cálculo desse peso desse pistão, certo? Então, vou trazer essas informações aqui para cima e dar uma limpada aqui no slide, tá? Para a gente poder resolver isso daqui. Então, a velocidade é de 3,2 metros por segundo. Essa espessura, Ezinho, a gente falou que era 0,1 centímetros, né? Então, 0,1 vezes 10 a menos 2 metros. 2π vezes o raio desse pistão, 5 centímetros. É porque o pistão ele tem 10 centímetros de diâmetro, então o raio dele é 5 centímetros. E a altura do pistão, né, o comprimento desse pistão também é de 5 centímetros. A única informação que está faltando a gente substituir aqui é justamente a viscosidade absoluta, né? Mas como eu tinha falado para vocês, a gente tem essas duas informações aqui que vão nos ajudar justamente a obter esse valor da viscosidade absoluta. De que maneira? A viscosidade cinemática, ela é justamente dada pela viscosidade absoluta, né, dividido pela massa específica do fluido. Então, a gente pode dizer que μ seja ρ, né, que é a massa específica, vezes o Ni, que é a viscosidade cinemática. Ok? Só que eu não sei, a viscosidade cinemática eu sei que foi fornecida na questão, vale 10 a menos 3. Mas esse ρ aqui, a gente não tem a informação direta, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Como na questão é fornecido o peso específico do fluido, que seria dado por essa relação, a gente pode dividir o peso específico pela aceleração da gravidade para obter a massa específica do fluido, né? Então, a gente pode calcular o valor de μ substituindo, né, essas duas relações aqui. Então, ρ vai ser dado por peso específico dividido por G, e μ a gente já sabe qual que é o valor. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisaria do peso específico, 8.800, dividido pela aceleração da gravidade, que na questão ele pede para usar 10, né? Vezes a viscosidade cinemática do fluido, que é 10 a menos 3. Certo? Então, 8.800 vezes 10 a menos 3, dividido por 10. Então, a viscosidade absoluta é 0,88 Pascal vezes segundo, certo? E aí, basta a gente substituir aqui na nossa equação para determinar qual que seria esse peso do pistão. 0,88. Então, 0,88 vezes 3,2 dividido por 0,1 vezes 10 a menos 2 vezes 2π vezes 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Esse peso aqui desse pistão, para mim, né, ficou 44,8
23 Newton. Ok? Deu isso aí também, Luiz? Ou perto disso? Professor, eu estou só acompanhando, que eu estou tomando café aqui. Tá bom. Então, essa seria essa primeira questão, né? Essa questão está lá na lista de vocês. Tem algumas questões muito parecidas com ela, né? E essa segunda questão aqui, ela já tem uma pegada um pouco mais de, digamos assim, abstração, né? Porque a gente já começa a trabalhar, veja só, ele pede nessa questão para a gente determinar uma expressão, né? Para a tensão de cisalhamento em função das variáveis que são fornecidas. Então, nessa questão 2, a gente já, em vez de trabalhar, né, com muitos valores específicos, substituindo, né, algumas coisas, aqui a gente vai trabalhar muito mais com uma pegada mais matemática, digamos assim, mais abstrata. Então, ela diz assim, vou colocar aqui um pouquinho maior para ficar melhor de ver. É dito que um fluido newtoniano de densidade relativa e viscosidade cinemática iguais a 0,92 e 4 vezes 10 a menos 4 metro quadrado por segundo, ele escoa sobre uma superfície imóvel, né? Então, ele escoa sobre essa placa aqui estacionária. O perfil de velocidades desse escoamento na região próxima à superfície, ele é mostrado aqui na figura. Determine o valor, a direção e o sentido da tensão de cisalhamento que atua na placa. Expresse seu resultado em função de U e de delta. Então, algumas informações, né, da questão. Ele diz que esse fluido ele tem densidade relativa de 0,92. A viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática, hein, pessoal? Não é a viscosidade absoluta. Viscosidade cinemática. Ela vale 4 vezes 10 a menos 4 metro quadrado por segundo. Eu sempre gosto de, quando eu tiver em dúvida se o que eu estou recebendo de informação é uma viscosidade cinemática ou absoluta, eu sempre gosto de analisar as unidades, né? A gente sabe que a viscosidade absoluta ela é fornecida em pascais vezes segundo, ou centipoase ou poase, né? E a viscosidade cinemática ela é fornecida nessas unidades aqui, né? Metro quadrado por segundo. Tá? Então, você consegue fazer essa distinção com facilidade, usando esse artifício. E aí ele diz, ó, o perfil de velocidades é esse que está fornecido aí na figura. Então, Uzinho sobre Uzão vale 3 meios de Y sobre delta. 3 meios de Y sobre delta. Delta é justamente a espessura do que a gente chama de uma camada limite, né? Menos 1 meio de Y sobre delta terceira. Então, esse seria o perfil de velocidades. Se ele diz na questão que o fluido ele é newtoniano e ele pede para determinar a expressão para a tensão cisalhante, a gente vai usar justamente a lei da viscosidade de Newton para poder fazer esses cálculos, né? Então, a tensão cisalhante ela é fornecida por μ du dy. Eu estou com a impressão que na questão anterior eu peguei o símbolo errado para a tensão cisalhante, né? Aqui, né, a tensão cisalhante. Eu peguei o símbolo da tensão normal. Por favor, corrijam aí na vida de vocês.
Tensão de cisalhamento. Eu peguei, eu acho que porque estava vizinho um do outro, não sei porquê. Mas cometi aí essa falha. Então, veja só. Tensão cisalhante, segundo a lei de Newton, é fornecida aqui por essa informação. Viscosidade absoluta, du dy, ou seja, derivada desse perfil de velocidades. Derivada desse perfil de velocidades, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a expressão, né, genérica aqui desse perfil de velocidades e a gente vai derivar justamente com relação a y. Então, se a gente for escrever isso aqui de forma que fique evidente, né, simplesmente u como a nossa deixar a nossa função, né, em função direta de u, a gente ficaria com meu santo, uzinho é igual a 3 meios de uzão vezes y, e aquele u, né, o uzão, que seria a velocidade máxima desse escoamento, ele fica aqui em evidência, tá? Então, para a gente calcular a derivada desse perfil de velocidades, bastava a gente realmente fazer a derivação simples com relação a y, né? Então, ficaria 3 meios de uzão sobre delta, né? Concordam comigo que delta permanece aqui? Delta é uma constante, né, de integração nessa derivada. E o segundo termo ficaria 1 meio de u, e vai multiplicar 3y ao quadrado dividido por delta ao cubo. Certo? Vou colocar essa parte aqui que é constante fora, só para ficar mais fácil de todo mundo visualizar, né? Então, 3y ao quadrado dividido por delta ao cubo, porque delta não está variando, né? Delta é uma quantidade que é constante. Então, se a gente deseja calcular qual que vai ser a distribuição dessa tensão de cisalhamento, né? E perceba, ele está pedindo a tensão de cisalhamento que atua em um determinado ponto, certo? A gente vai usar essa expressão, que é a expressão da lei da viscosidade de Newton, aplicada, só colocar aqui bem claro para todo mundo ver. Cadê meu Jesus? O que eu quero é isso, e aqui eu quero isto. Então, a gente vai aplicar a lei da viscosidade de Newton no ponto em que a questão pede. Então, ele está dizendo que quer que calcule essa tensão de cisalhamento na placa. Perceba que a placa é justamente a origem, ó, desse eixo Y, desse eixo coordenado aqui. Então, a gente vai calcular essa tensão quando y for igual a zero, ou seja, esse seria o ponto do nosso interesse, né, em realizar nossos cálculos. Então, para isso, eu vou precisar dessa derivada, né, aplicada a esse ponto. Então, eu vou precisar da informação de du dy quando y vale zero. E aí a gente consegue ver claramente, né, que quando y for zero, esse termo daqui, ele vai se cancelar, quando y for zero. Tá? Então, a gente vai ficar simplesmente com 3 meios de u sobre delta. Ah, professora, e se ele não quisesse na placa? Se ele quisesse em um outro local? Ele ia ter que informar para vocês qual que era esse local. A gente pode, por exemplo, calcular, eu quero agora determinar qual que vai ser a tensão
quando eu estiver trabalhando na metade da espessura da camada limite. Então, a gente vai trabalhar quando y for igual a delta sobre 2, por exemplo. Certo? E aí, vocês precisam... Oi. Aí, no caso, o delta, a gente utilizar ele como constante mesmo, ou a questão teria que dar o valor correspondente para ela? Se ele quisesse que você resolvesse numericamente, ele ia ter que fornecer para você qual que era o valor numérico de delta. Mas se ele não fornecer o valor numérico, você pode substituir isso aqui, né, simplesmente no perfil de velocidades. Por exemplo, aqui você poderia pegar y e colocar delta sobre 2 aqui, e deixar a questão literal, certo? Vai depender do que a questão está lhe fornecendo como dados. Okay? Certo, obrigado. Coloquei aqui só realmente como um exemplo para num caso em que isso venha acontecer com vocês depois. Na questão, efetivamente, ele pede para a gente calcular no ponto em que a gente está trabalhando com a placa. Então, y é igual a 0. Então, du dy, quando y é igual a 0, tem esse valor, 3 meios de u sobre delta. Então, aqui eu já vou substituir. 3 meios de u sobre delta vezes a viscosidade absoluta. Ah, e agora, como é que eu faço para determinar qual que é essa viscosidade absoluta? Simples. A gente já sabe que a viscosidade cinemática, que é fornecida aqui na questão, né, da mesma forma que na questão anterior, a viscosidade cinemática vale μ sobre a massa específica do fluido. Então, a gente vai saber que a viscosidade absoluta, o μ, né, vai ser Ni vezes Rho. Então, aqui é Ni vezes a massa específica do fluido. Como na questão ele não fornece qual que é a massa específica do fluido, ele fornece só a densidade relativa, a gente vai precisar se lembrar que densidade relativa é justamente uma medida adimensional, né, relacionando a massa específica desse fluido com a massa específica máxima da água, Rho do fluido dividido por Rho da água. Então, a gente vai poder trabalhar, ao invés de a massa específica aqui, a gente vai trabalhar com o produto da densidade relativa vezes a massa específica da água. Certo? Então, para a gente determinar qual seria o valor dessa tensão, basta aí a gente substituir essas informações que a gente possui, né? Viscosidade cinemática de 4 vezes 10 a menos 4, densidade relativa de 0,92 e massa específica da água máxima seria 10 a terceira. Ah, professora, mas eu não sei ainda quem é U e quem é delta. Mas na questão ele já diz que você expresse seu resultado em função de U e de delta, né? Então, esse valor que a gente vai obter é simplesmente qual que vai ser o número que vai multiplicar U sobre delta, certo? Bom, a gente determinou o módulo, né, o valor dessa tensão. Ele também pede para a gente determinar a direção, né, e o sentido dessa tensão de cisalhamento que atua na placa. Perceba que esse cálculo que a gente fez, né, ele vai produzir um resultado de tensão que é positivo. Então, essa tensão que a gente calculou, ela é uma tensão positiva. Quando a gente estava trabalhando lá na parte de descrição do tensor de tensões, eu vou até pegar aqui para conseguir ver melhor, mostrar melhor, né?
a gente tinha assim. Pronto. A tensão, ela é dita positiva quando o seu sentido e o do plano no qual ela atua são ambos positivos ou ambos negativos, certo? Então, nessa situação que a gente está trabalhando com um plano que seria equivalente a esse aqui, né? O plano da nossa placa, certo? Em que um fluido está escoando, certo? O valor da tensão que a gente calculou, ele deu positivo, né? Então, se ele deu positivo, significa que o sentido da tensão e o sentido do plano em que ela está atuando são ambos positivos. Então, perceba. A gente tem um plano, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso da maneira que eu quero expressar, tá? A gente tem esse plano, que é o plano da placa, certo? E o fluido está escoando por sobre essa placa. Como o valor da tensão que a gente calculou, ele é positivo, significa que o plano em que a gente está trabalhando é um plano de Y positivo. Então, percebam, aqui a gente tem justamente um eixo Y que aponta para cima, então é o nosso Y positivo aqui. E a tensão, né, ela tem que estar apoiando, para que ela seja positiva, tanto a direção da tensão quanto do plano em que ela atua tem que ser positivos. Então, nesse caso, essa tensão que a gente calculou, ela está justamente... Eita, não sabia que isso aqui estava encasquetado. Ela está justamente apontando na direção desse eixo X aqui, positivo, certo? O sentido positivo do eixo X. Não sei se eu consegui deixar isso claro. Mas veja só, deixa eu ver se eu consigo botar os dois aqui em conjunto, vocês conseguem perceber isso melhor, né? Então, se a tensão é positiva, o seu sentido, o sentido da tensão, né? Ele é positivo. E o plano no qual ela atua também é um plano positivo. Então, ela atua aqui nessa placa, na face superior dessa placa, que a gente atribuiu justamente um eixo I, que seria um plano de Y+, ó, da mesma forma que no nosso slide. Então, é um plano positivo e ela tem sentido positivo. A gente sabe que ela tem sentido positivo porque é justamente o valor que a gente calculou aqui da tensão, ele deu maior do que zero. Se ele tivesse dado menor do que zero e ainda assim a gente tivesse nessa condição do escoamento, né, se esse valor da tensão tivesse dado negativo, então significava que ela tinha essa direção. Ok? Aí do plano seria para baixo, né? Também do Y, no caso? Não, olha só. Se tal ele fosse menor do que zero, e a gente sabe que ele atua num plano de Y+, então quer dizer que o sentido é menos. O sentido é negativo. Se ela fosse maior do que zero, outra coisa, deixa eu botar aqui. Se ela fosse maior do que zero, mas ela atuasse nessa direção oposta, então significava que o plano que ela estaria trabalhando, né, seria um plano de Y menos, porque menos com menos daria um valor de tensão positivo. Entendeu? Entendi, professor. Show. Então, questão 2 aí já foi. Você tem alguma questão, Luiz, que você tem interesse que eu resolva? Eu escolhi essas, né, bem
com base no que geralmente o pessoal tem dúvida, mas se você tiver algum aí que queira que eu resolva dessa lista, enfim, de coisas Professora, eu fiquei em dúvida nessa questão 2, você tá fazendo. Foi essa questão e a última questão da lista, que foi essa que eu fiquei perdido, assim, que eu até tentei ver alguma coisa no YouTube, mas ainda fiquei sem entender como fazer a questão. A última questão da lista. Da lista, acho que é a 1A, que a outra já é o assunto que tá iniciando, né? Deixa eu ver aqui ela. Só um minutinho, que eu estou procurando ela aqui. Lista 1C, não. Acho que é a 1A, que a 1B Achei já é ela outro aqui. assunto. É porque eu estou precisando fazer uma organização nesses meus materiais aqui, dessas coisas, porque eu já mudei tanto de pasta e de lugar que seria essa 12 aqui? Isso, essa 12 aí. Pronto. Então eu vou fazer ela, já que você pediu ela aqui. Tem que ter algum benefício, né? De estar online na hora que a professora está resolvendo as questões. Eu podia ter perdido o benefício depois do susto. Mas foi sem querer, professora. Eu pensei que você tinha escutado o bipzinho quando a pessoa entra na chamada. Aí Eu eu não fiquei calado. sei se eu escutei e aí, sei lá, passou batido, porque a pessoa se envolve tanto na hora de resolver que nem escuta. Ela Mas, tinha falado no chat pra não atrapalhar, aí eu falei, acho que ela não vai ver não, porque tá no PowerPoint, aí vai ter a notificação. ó, nessa questão aqui, ó, melhor coisa da vida de professor é isso aqui, chama-se Office Online, PowerPoint sugerindo como que a gente organiza as figuras e deixa bonitinho. Sinceramente, eu sou apaixonada por isso aqui. Não sei se você usa, mas se não usa, torna a vida da gente de professor e de apresentador muito mais fácil. Ah, eu mal usei PowerPoint, professora, mas que vai ser usual uma hora, né? Uma hora vai usar. Então vamos lá. Nessa questão, ele diz assim: o diâmetro e a altura do tanque cilíndrico mostrado na figura abaixo são respectivamente iguais a. Ele dá o diâmetro, 144 milímetros, a altura, 205. Observe que o tanque desliza vagarosamente sobre o filme de óleo que é suportado pelo plano inclinado, né? Então, tem aqui esse cilindro, né, que é o tanque, tem uma película de óleo, né, e esse plano aqui é um plano inclinado. E aí, ele diz, admita que a espessura do filme de óleo é constante e que a viscosidade dinâmica do óleo é de 2,6 newton vezes segundo por metro quadrado. Sabendo que a massa do tanque é igual a 2,4 quilogramas, determine o ângulo de inclinação do plano. É uma beleza. Essa questão ela é muito parecida com essa que a gente fez aqui, certo? Por que ela é muito parecida? Porque a única coisa que vai ser diferente dessa questão e daquela é simplesmente o balanço de forças, né? Mas, digamos assim, o caminho de resolução, ele é o mesmo, né? Então, veja só, a gente tem um tanque, esse tanque, ele tem uma dada força-peso aqui, certo? Vou botar de outra cor, porque esse verde é terrivelmente feio. E esse escoamento desse tanque sobre esse plano, ele é retardado ou incentivado, enfim, ele está aqui interagindo
justamente com essa película de óleo, né? Então, existe uma força cisalhante aqui, que está atuando nessa película de óleo, nesse plano aqui inclinado. Opa! E essa força cisalhante, ela de alguma maneira está se opondo a esse escoamento, né, desse tanque. Professora, uma dúvida que eu tinha perguntado é porque você não viu no chat, mas, por exemplo, a força cisalhante ela sempre vai ser oposta ao movimento, ou sei lá, do objeto, porque na outra o pistão ele tava em pé, né? E tipo, meio que ela tava oposta ao peso, né? Nesse caso, como é inclinado, ele vai estar oposto ao movimento. Sempre vai ser oposto. Porque veja só, a viscosidade, se lembra que quando a gente estava falando da viscosidade, eu disse assim, olha, a viscosidade, ela é uma propriedade que vai refletir a resistência que um fluido apresenta ao movimento, né? Então, ela vai dar essa tensão cisalhante, essa força de cisalhamento que surge da ação viscosa do fluido, ela está relacionada com a capacidade desse fluido em retardar o movimento. Então, em geral, sim, ela vai estar apontando no sentido oposto, né, ao do movimento. Digamos assim, não é necessariamente oposto ao peso, porque perceba, se fosse nesse caso aqui oposto ao peso, a gente estaria com algo assim, né? Apontando nessa direção. Ela se opõe ao movimento no meio fluido. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, o tanque ele está se movendo nessa direção com a velocidade constante de 0,03 metros por segundo. Então, existe uma força de cisalhamento em decorrência da viscosidade do fluido que atua na direção oposta a esse movimento. Certo? Tá certo, obrigado. Nada. Então, veja só, ele dá as dimensões aqui desse tanque, dá a massa desse tanque, então a gente pode calcular o peso dele, né? Então, a gente sabe que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. 2,14, acho, a massa. 2,14, era isso que eu estava procurando, a informação. Vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo. Então, a força-peso, né, referente a esse tanque, seria de 20,97 newtons, certo? Esse seria o peso do tanque. Só que veja só, o peso do tanque, ele age aqui apontando diretamente para baixo, né? E no caso desse arranjo daqui, existe uma componente desse peso que vai estar atuando na direção normal, né, a esse plano inclinado, e existe uma componente desse peso que vai estar atuando justamente na direção do movimento. Certo? Aqui. Então, opa. Então, no caso desse arranjo aqui que a gente está trabalhando, a força-peso, a componente na verdade, não seria a força-peso, a componente da força-peso na direção, vou colocar aqui WCIS, que é na direção em que a força de cisalhamento ocorre, ela tem que estar sendo igual justamente a essa força referente ao cisalhamento do fluido. Então, F6. Aí, eu vou colocar WCIS aqui, só para a gente descrever bem claramente qual que é a força que a gente está trabalhando. É essa aqui, essa componente da força-peso. A componente da força-peso na direção do escoamento. Tá?
E eu vou deixar aqui essa setinha mais proporcional para que a gente consiga avaliar isso melhor. Mas, por exemplo, tipo, não deveria ser igual a menos a força de cisalhamento, não, já que tá no sentido oposto à força de cisalhamento? Não sei. Então, uma menos a outra tem que ser igual a zero, né? Porque se o fluido ele está com uma velocidade constante, então ele não tem aceleração. Então, se a gente aplicasse a segunda lei de Newton, a gente ia dizer que essa componente do cisalhamento menos a força cisalhante tinha que ser igual a zero, certo? Ah, tá, tá. É porque eu viajei. Eu tava vendo assim, entendeu? Tá bom. Então, a gente pode pegar isso daqui e dizer que uma tem que ser obrigatoriamente igual à outra, certo? Aí, o que acontece? Né? A gente vai trabalhar por partes. Novamente, a gente vai dizer que essa força de cisalhamento, ela surge em decorrência da ação viscosa do fluido, então, tensão de cisalhamento vezes a viscosidade vezes o du/dy, certo? E essa componente do peso nessa direção, a gente vai correlacionar aqui com esse ângulo. De que maneira? Se a gente observar aqui, este ângulo que está mostrado aí na figura, ele também é igual a esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, ele é justamente esse ângulo aqui. Então, cosseno desse ângulo aqui representa o cateto. Ai, peraí. O cosseno desse ângulo vai ser cateto adjacente pela hipotenusa, então seria a componente do peso na direção normal, e o seno desse ângulo representaria justamente o cateto oposto, que é a componente que a gente está trabalhando, em relação à hipotenusa, que seria o W, né? Então, esse WC vai ser justamente o seno de θ vezes o peso do próprio tanque, certo? Então, se ele quer para a gente determinar o ângulo de inclinação desse plano, né, a gente vai simplesmente isolar esse seno aqui, né, em determinado momento e calcular qual que vai ser o ângulo. Mas, para isso, a gente precisa, né, ter os valores desses outros itens, né? Peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui, Luiz, peraí. Tensão vezes... A força cisalhante é a tensão vezes a área, pelo amor de Deus. Calma. E aí, a tensão é que é dada por mi du/dy. Eu pulei aqui uma etapa nessa resolução. Mi du/dy vezes a área. Então, a força cisalhante é o produto da tensão de cisalhamento vezes a área em que ela atua, e a tensão de cisalhamento ela é dada por mi du/dy, certo? Então, a gente vai ter que observar qual que é essa área e substituir aqui quais que são esses valores referentes a esses itens que a gente tem interesse, tá? Então, deixa eu só botar isso aqui dessa maneira para a gente ficar isolado aí direto esse seno desse ângulo. Então, vamos lá. Na questão, ele fornece a informação já da viscosidade dinâmica. Perceba que ele está dizendo ali, ó, que a viscosidade dinâmica vale 2,6 newtons por metro quadrado, então pascais, vezes segundo. Então, ele já está dando para a gente a informação de quem é essa viscosidade aqui. Ele não deu a viscosidade cinemática, ele deu a viscosidade dinâmica, certo?
Larararará, vamos ver mais o que ele diz na questão. O diâmetro e a altura do tanque são esses que são ditos na questão. O tanque desliza vagarosamente sobre um filme de óleo que é suportado pelo plano inclinado. A espessura do filme de óleo é constante e a viscosidade dinâmica do óleo é de 2,6. Sabendo que a massa do tanque é igual a 2,14, determine o ângulo de inclinação. Então, perceba, no enunciado ele não diz os valores, né, de qual que é a velocidade, nem de qual que é essa espessura. Mas na figura ele fornece. Então, a gente vai admitir que nesse caso aqui a gente tem a mesma questão, a mesma situação, né, de que uma placa se movimenta sobre um filme de óleo em que ela tem um movimento com a velocidade constante aqui e a outra placa está estacionada. Então, a gente volta para a mesma situação mostrada anteriormente, né? Então, novamente, a gente tem um perfil linear e esse termo de du, dy vai poder ser aproximado justamente pelas diferenças finitas, né, de valores da velocidade em relação às variações, né, dessa cota y. Então, isso aqui é igual. Certo? Então, du, dy para a gente vai ser justamente esse valor de u, que é a velocidade 0,03 metros por segundo, e a espessura desse filme líquido, né, esse valor de y aí vale 0,61 vezes 10 a menos 3 metros. 0,61 vezes 10 a menos 3. Então, é 0,03 dividido por 0,61 vezes 10 a menos 3. Então, du dy vale aí, eu vou substituir dessa maneira na equação, eu prefiro. Então, mi é 2,6, mi é 2,6, du dy vale essa expressão que a gente obteve agora. A área que ele está trabalhando, perceba que é a área de contato aqui, ó, da base desse tanque. Então, a gente sabe que esse tanque ele é um tanque cilíndrico, né? Deixa eu colocar aqui um cilindro, que está em contato aqui com esse plano. Então, a área que a gente vai considerar é a área dessa circunferência aqui. Ele fornece o valor da altura desse tanque simplesmente para você se confundir, tá? Por quê? Porque a área que vai ser importante para a gente vai ser justamente a área simplesmente da face que está em contato com o sólido, percebe? Que é justamente a área dessa circunferência. Então, π quadrado. Tipo, no outro, e a área toda, porque ele estava todo mergulhado, né, sobre o outro. Isso. A área que a gente vai considerar é sempre a área de contato do fluido com o objeto, né? Porque é nela que está atuando a força cisalhante. Então, nesse caso aqui, seria simplesmente π vezes o raio ao quadrado. No caso anterior, era a camisa do cilindro, né? A área externa do cilindro. Então, tem que observar isso com cuidado nas questões. E o peso é o peso do fluido que a gente já tinha calculado, né? Então, para a gente determinar qual que vai ser esse seno desse ângulo, então, vamos lá. Π vezes o raio, né? Se o diâmetro é 144 milímetros, 144 milímetros, o raio é 72, vezes 10 a menos 3 metros, ao quadrado, vezes π, vezes 0,03, vezes 2,6, dividido por 0,61 vezes 10 a menos 3, dividido por 20,97. Então, isso aqui deu 0,09925. Então, seno de θ deu isso. Então,
Seno a menos 1 disto vai nos fornecer qual que é o ângulo, né? O arco seno disso daqui vai dizer que θ é justamente 5,69 graus. Interessante essa questão. Gostei dela. Não fale para ninguém não, diferente, eu fiquei que eu bem... boto na prova. Hã? Não fale para ninguém não que eu gostei, porque pode ser que me dê uma vontade de botar na prova. Principalmente tem como eles saberem, você não vai botar no YouTube. Acho que quantas pessoas que vão assistir, eu não sei. Faz sentido. Mas eu achei bem diferente essa questão, que eu fiquei sem rumo para ir justamente isso, porque eu fiquei em dúvida se eu ia aplicar esse conceito de física ou outra coisa. Fiquei em dúvida. Beleza. Nessa e na 2 que você fez. Achei as Mas mais deu certo complicadas. agora, né? Uhum. Show de bola. Então, acho que a gente vai ficar por aqui, Luiz, e depois eu resolvo, eu faço mais outra aula de exercícios com as coisas da segunda parte. Beleza? Qualquer coisa, tu manda mais dúvidas e aí a gente vai fazendo, caminhando. Tá bom, professora. Bom dia.